O som do silêncio. Ana recordava os sons do mundo como um tesouro esquecido. Após perder a audição num acidente traumático, o silêncio havia se tornado uma prisão, onde cada dia era uma luta contra a solidão sonora. No entanto, após anos de espera e esperança, Ana finalmente conseguiu implantes auditivos. A cirurgia e os meses de adaptação foram árduos, mas a expectativa de ouvir novamente superava qualquer dificuldade. Naquela manhã, ao sair do consultório do médico com os implantes ativados, tudo parecia um sonho. A princípio, os sons vinham abafados, como se estivessem filtrados por uma camada de vidro. O murmúrio de conversas, o som dos carros passando, as buzinas, cada ruído parecia novo. Ana parou no meio da calçada e fechou os olhos, absorvendo o barulho da cidade ao seu redor. O som era incompleto, mas encantador. Ela sorriu, sentindo uma mistura de alívio e euforia por estar de volta ao mundo sonoro. Chegando em casa, decidiu passar o resto do dia redescobrindo seu espaço, um apartamento pequeno e silencioso, onde cada canto lhe era familiar, mas onde agora ouvia cada som mínimo. O zumbido da geladeira, o ranger do assoalho e o vento roçando as janelas. Fascinada, começou a caminhar de um cômodo a outro, quase como se nunca tivesse estado ali antes. Era um ambiente renovado por cada detalhe sonoro, uma experiência nova e emocionante. Mas ao cair da noite, uma sensação desconfortável começou a se instalar. Quando o apartamento ficou em silêncio absoluto, Ana notou algo diferente. Um som estranho que ela não conseguia identificar. À primeira vista, parecia apenas um murmúrio baixo, como um leve sopro. Ela olhou ao redor, mas não encontrou a fonte do som. O desconforto aumentou, mas ela decidiu ignorar, convencendo-se de que era apenas o efeito dos implantes se ajustando. Enquanto se preparava para dormir, o murmúrio persistia, vindo de um lugar invisível. Ana ficou em silêncio, tentando escutar melhor, mas o som parecia mudar, tornando-se quase inaudível e, ao mesmo tempo, inconfundível. Talvez fosse só um efeito colateral da adaptação ao dispositivo, pensou, mas uma parte dela não conseguia ignorar a sensação de que aquele som carregava algo mais, algo que ela não compreendia. Com um leve arrepio, decidiu que o ignoraria por aquela noite, pois a alegria de redescobrir o som ainda superava qualquer desconforto. Ela apagou a luz, tentando acalmar os pensamentos, enquanto o murmúrio se mesclava ao silêncio do apartamento. Na manhã seguinte, Ana despertou com um sentimento de euforia. Os sons do mundo ao seu redor pareciam mais nítidos do que no dia anterior. Os ruídos dos pássaros vindos pela janela, o som das tábuas rangendo enquanto caminhava pelo apartamento. Tudo era uma nova descoberta. Cada som trazia uma sensação de vida que ela não experimentava havia anos. No entanto, ao se preparar para o café, percebeu um som estranho. Era um sussurro suave, difícil de identificar, mas claramente perceptível entre os sons normais. Ana parou e olhou ao redor, buscando a origem daquele murmúrio. Poderia ser algo vindo de fora? Ou algum ruído eletrônico causado pelos implantes? Mas o som continuava. Uma sequência de palavras sussurradas, um murmúrio contínuo que parecia deslizar pelo ambiente. Ao parar para ouvir melhor, percebeu algo perturbador. As palavras pareciam estar chamando seu nome, com uma voz rouca e abafada, como um eco distante. Ana balançou a cabeça, convencendo-se de que era uma interferência dos implantes, e tentou ignorar. No entanto, enquanto passavam as horas, o sussurro persistia. Cada vez que se aproximava de uma superfície de vidro ou uma parede, o som parecia mais intenso, como se estivesse preso nas frestas invisíveis de seu apartamento. Ana começou a sentir um incômodo crescente, uma sensação de que estava sendo observada. Tentando evitar a paranoia, decidiu dar um passeio e se distrair com os sons externos da cidade. Ao caminhar pelas ruas movimentadas, o som parecia ter desaparecido. Ela respirou aliviada, ouvindo os barulhos normais ao seu redor.
Os passos apressados, as conversas nas calçadas, as buzinas, tudo parecia normal. Mas, assim que voltou para casa, o sussurro reapareceu. Agora, parecia um pouco mais claro e até mais próximo, como se estivesse esperando que ela retornasse para continuar. Ana, Ana. A voz era fria e familiar ao mesmo tempo. Ela parou no meio da sala, sentindo o coração bater mais rápido, enquanto o sussurro preenchia o ambiente. Era um som sutil, mas inquietante, impossível de ser ignorado. Ana tentava pensar em uma explicação lógica, mas sua mente voltava ao acidente que lhe roubou a audição, como se houvesse uma conexão entre aquele evento trágico e as vozes que agora a atormentavam. À noite, enquanto tentava se distrair, a voz a chamava novamente, repetindo seu nome de forma baixa e arrastada. A cada vez que tentava se concentrar em outra coisa, o sussurro parecia crescer, como se exigisse sua atenção. Sentindo o medo se transformar em pânico, Ana se forçou a pensar que era apenas um efeito colateral dos implantes. Mas em seu íntimo, uma sensação estranha começava a tomar forma. E se o som estivesse vindo de outra dimensão? E se fosse algo que os implantes permitiam ouvir? Algo que estivesse do outro lado? Inquieta e com os nervos à flor da pele, Ana se deitou, tentando abafar o som com um travesseiro. No entanto, o murmúrio parecia se infiltrar em seu ouvido, como uma corrente invisível de palavras que não a deixava em paz. Fechando os olhos, Ana começou a sentir um medo crescente, perguntando-se se não havia um erro mais profundo no que estava acontecendo com ela. Na manhã seguinte, Ana acordou exausta. Passara a noite se virando na cama, atormentada pelos sussurros que insistiam em chamá-la, persistentes e implacáveis. Convencida de que algo estava errado com os implantes, decidiu procurar ajuda profissional para esclarecer o que estava acontecendo. No consultório, contou ao médico sobre os sons estranhos, a voz chamando seu nome e a sensação de estar sendo observada. O médico, com um semblante calmo, examinou cuidadosamente os implantes e realizou uma série de testes. Após várias análises, confirmou que tudo estava em perfeito estado e sugeriu que os sons poderiam ser fruto da adaptação do cérebro aos novos estímulos auditivos. Talvez seja sua mente se ajustando. Às vezes, o cérebro cria ecos ou sons fantasmas para compensar a perda prolongada da audição, explicou. Embora tentasse aceitar a explicação, Ana saiu do consultório com a sensação de que a resposta não a satisfazia. Os sussurros que ouvia pareciam reais demais para serem apenas ecos criados pelo cérebro. E, além disso, havia algo inquietante nas palavras que escutava. Uma familiaridade assustadora que fazia seu coração disparar toda vez que a voz chamava por ela. Ao retornar ao apartamento, o silêncio a recebeu como uma onda pesada, densa, sufocante. Ela se sentou no sofá, tentando encontrar algum alívio, mas mal acomodara-se, o sussurro recomeçou. Desta vez, não era apenas seu nome. A voz parecia dizer frases desconexas e carregadas de um tom sombrio, como se estivesse revelando segredos que não deveriam ser ouvidos. Eu sei o que você fez, Ana. Os pelos de seu braço se eriçaram. Ana ficou paralisada, uma sensação de gelo percorrendo sua espinha. Ninguém sabia dos detalhes do acidente que a fez perder a audição. Era um segredo doloroso, algo que guardava só para si. E agora, a voz parecia conhecer seus medos, seus arrependimentos. Ela se levantou rapidamente e começou a vasculhar o apartamento, procurando alguma fonte escondida para aqueles ruídos perturbadores, mas não encontrou nada. A necessidade de provar que não estava imaginando aquilo a fez buscar uma solução mais concreta. Pegou seu celular e decidiu gravar os sussurros para analisá-los. Assim que o som voltou, pressionou gravar e aguardou, segurando o telefone com mãos trêmulas. Quando o murmúrio cessou, ela parou a gravação e, ansiosa, deu play para escutar. Silêncio. Não havia absolutamente nada. O áudio capturara apenas o som ambiente, sem qualquer vestígio dos sussurros que, para ela,
pareciam tão reais. Frustrada e assustada, Ana sentiu a ansiedade se transformar em um medo sufocante. Ela estava realmente ouvindo aquelas palavras, aquelas confissões sombrias. Mas para todos os outros, parecia não haver nada. O apartamento, antes um refúgio, agora parecia fechar-se sobre ela, como uma prisão. Os cômodos escuros, as sombras que se formavam nas paredes à medida que o sol se punha, tudo contribuía para a sensação de que algo invisível a observava. Ana tentou, sem sucesso, evitar os cantos da sala onde as sombras pareciam mais densas, como se escondessem algo pronto para se revelar a qualquer instante. Naquela noite, as vozes retornaram com uma intensidade ainda maior. O sussurro parecia próximo, quase ao seu lado. Cada palavra um golpe direto em sua sanidade. Você sabe o que precisa fazer, Ana. Ela fechou os olhos com força, apertando as mãos contra os ouvidos na esperança de silenciar as vozes. Mas o sussurro parecia ecoar dentro de sua própria mente, independente de qualquer barreira. A cada vez que tentava ignorar, ele se tornava mais alto, mais nítido, fazendo o medo se transformar em pânico. O medo de estar ficando louca misturava-se com uma paranoia crescente. Ana começou a sentir que as vozes estavam conectadas a algo mais sombrio. Uma intuição terrível crescia em seu peito, como se a verdade fosse ainda mais assustadora do que o que estava ouvindo. Em seu íntimo, sabia que não estava imaginando, mas não conseguia encontrar uma explicação racional para o que estava acontecendo. Ela olhava para as paredes, para os cantos sombreados, como se algo estivesse escondido, esperando para atacá-la. Naquela noite, ela adormeceu, mas o medo já havia se transformado em um companheiro permanente. As horas se passaram lentamente enquanto Ana tentava escapar do terror que parecia crescer dentro do próprio apartamento. O sussurro estava mais forte do que nunca, e seu tom deixara de ser apenas um murmúrio distante. Agora, as vozes pareciam envolvê-la, surgindo de todos os lados, cada vez mais claras e urgentes. Sentia-se encurralada, presa num ciclo de ruídos que invadiam seus pensamentos, esgotando sua sanidade. Naquela noite, Ana tentou assistir a um filme, algo que a distraísse. Contudo, as vozes não deixavam. Logo no início do filme, uma nova frase cortou o ar como um estalo gelado. Você não pode fugir, Ana. Ela congelou. Era uma voz diferente, mais forte, e com uma emoção fria que parecia tocar seu íntimo. Ana sentiu um pavor subir pela espinha, fazendo cada músculo do corpo enrijecer. Respirou fundo e se virou lentamente, mas a sala estava vazia, as sombras imóveis. O apartamento, com suas paredes e móveis comuns, parecia agora uma armadilha. E a presença ali, embora invisível, tornava o ar pesado, denso, quase palpável. Ajude-nos, estamos presos. O tom implorativo a fez estremecer. Era como se várias vozes se misturassem, criando um coro de desespero ao seu redor. Ela se levantou e começou a caminhar para o quarto, com passos hesitantes, sentindo-se observada de perto. No espelho do corredor, viu seu reflexo pálido, os olhos arregalados de medo. Parou diante dele, como se procurasse nos próprios olhos uma explicação para o que estava acontecendo. Mas ao se virar, sentiu um arrepio gelado no pescoço. Uma presença, como uma mão invisível que tocava sua pele, fria e etérea. Por favor, não nos abandone. Ana correu para o quarto e fechou a porta, tentando se proteger de algo que nem conseguia ver. Encostou-se na parede, o coração batendo forte, a respiração rápida e irregular. Por um momento, um silêncio tomou conta do ambiente. Ela pensou que talvez as vozes finalmente tivessem cessado. Mas então, o sussurro retornou, mais baixo e íntimo, como se alguém estivesse diretamente ao seu lado. Você sabe o que aconteceu naquela noite, Ana. As palavras cortaram fundo. O acidente que causara a perda de sua audição fora o episódio mais doloroso de sua vida.
uma memória que tentara suprimir com todas as forças. Mas agora, o que quer que estivesse por trás das vozes parecia estar revelando detalhes esquecidos, trechos que sua mente bloqueou. Ela sentiu as lágrimas rolarem por seu rosto, uma mistura de culpa e desespero, enquanto as vozes repetiam em tom frio e acusatório, lembrando-a do passado doloroso que havia enterrado. Em um surto de pânico, Ana levou as mãos aos ouvidos, pressionando-os com força. Tentou gritar para silenciar as vozes, mas elas persistiam, inabaláveis. Em um momento de desespero, ela se dirigiu ao banheiro e encarou o próprio reflexo com uma determinação sombria. Sentindo que a única forma de escapar das vozes seria se livrar dos implantes, ela os tocou com cuidado, sentindo a base metálica contra a pele. Fez força para removê-los, mesmo sabendo que era perigoso. Ao puxar o primeiro implante, uma dor excruciante percorreu seu crânio. Mas ela não parou. Os sussurros ficaram ainda mais intensos. As vozes pareciam gritar dentro de sua mente, como se soubessem que ela tentava se livrar delas. Você não pode escapar de nós. Por fim, conseguiu remover o implante e sentiu um breve instante de alívio. Um silêncio pesado e quase pacífico. Mas, de repente, o sussurro continuou. Dessa vez, não através dos implantes, mas de dentro de sua própria cabeça. As palavras pareciam ecoar em sua mente, imunes a qualquer tentativa de bloqueio. Desesperada, Ana saiu correndo do banheiro e atravessou o apartamento até a porta da frente. Em pânico absoluto, abriu a porta e saiu para o corredor do prédio, ofegante. As luzes frias do corredor eram quase confortantes, mas as vozes não se silenciaram. Elas estavam com ela, seguiam-na como sombras invisíveis, cada uma com um tom de angústia e solidão, implorando por ajuda. Sem saber para onde ir, Ana correu até a rua, o ar fresco da madrugada aliviando um pouco a sensação sufocante. No entanto, ao longe, no silêncio das calçadas vazias, o sussurro permanecia, envolvente, penetrando seus ouvidos como um vento sombrio. Ao redor dela, as sombras pareciam se mover, formando vultos que observavam, rostos fugazes que desapareciam na escuridão. Cercada pelo desespero, ela correu até o parque mais próximo e se deixou cair em um banco, ofegante e exausta. As vozes a rodeavam, formando um coro sombrio de almas desesperadas, contando segredos que ela não queria ouvir. Seu corpo estava fraco e sua mente fragmentada. Tentou afastar as vozes, mas elas sussurravam, se intensificando como uma tempestade invisível, implacável, um chamado vindo do outro lado. Foi então que o cansaço finalmente a dominou. E, com as vozes ecoando, seus olhos se fecharam, rendida ao terror que agora era parte de sua realidade. Ana despertou com a luz do amanhecer acariciando seu rosto e o som suave das folhas balançando ao vento. Por um breve instante, ela acreditou que tudo havia sido um pesadelo, que as vozes eram apenas uma ilusão causada pelo cansaço e pelo estresse. Mas, ao abrir os olhos, percebeu que ainda estava no banco do parque, a roupa amassada e o corpo dolorido. Confusa, ela olhou ao redor, tentando lembrar como chegara ali. Fragmentos da noite anterior retornaram à sua mente, cada um mais perturbador do que o outro. Os sussurros, os rostos nas sombras, o toque gélido que a perseguia. Não era um sonho. Tudo havia acontecido de verdade. Antes que pudesse se levantar, uma mulher de meia idade, que passeava pelo parque, parou ao seu lado, encarando-a com uma expressão preocupada. "Você está bem?" perguntou ela com um tom gentil. Ana assentiu lentamente, mas sabia que seu olhar não convencia ninguém. A mulher a ajudou a se levantar e ofereceu-se para acompanhá-la de volta para casa. Mesmo hesitante, Ana aceitou, querendo se sentir amparada por alguém, nem que fosse apenas por alguns minutos. Ao chegar ao apartamento, Ana agradeceu à mulher e entrou, sentindo uma mistura de alívio e desconforto ao ver o ambiente familiar. As paredes, os móveis, tudo parecia envolto em uma estranha calmaria.
Durante os minutos em que organizava seus pensamentos, o silêncio parecia o suficiente para convencê-la de que as vozes talvez nunca mais voltariam. Passou um tempo ali, imóvel, absorvendo o silêncio reconfortante. Lembrou-se de sua primeira noite após a ativação dos implantes. A felicidade que sentira ao ouvir novamente os sons do mundo. Como essa felicidade parecia distante agora. Os eventos das últimas horas pareciam irreais, e Ana desejava que tudo não passasse de uma lembrança vaga. Com os olhos fechados, deixou-se relaxar na esperança de encontrar alguma paz. No entanto, bastou um pequeno movimento para que uma nova onda de inquietação surgisse. Sentiu um tremor involuntário, uma sensação que antes era familiar. O pavor absoluto. Por que você nos abandonou, Ana? O sussurro soou suave, vindo do canto da sala, como uma lembrança sombria que ela não conseguia apagar. O terror tomou conta de seu peito novamente. Os sussurros ainda estavam lá, ainda a seguiam, como uma sombra persistente. Ana cobriu os ouvidos, agora sem implantes, mas foi em vão. As vozes não precisavam de dispositivos para alcançá-la. Elas estavam dentro de sua mente, e agora ela sabia que nunca a deixariam. Percebeu que fugir do parque apenas adiara o inevitável. As vozes eram parte dela. Sentindo-se derrotada e sem forças, Ana afundou na poltrona, cada suspiro seu acompanhando o murmúrio perturbador que preenchia o ambiente. Ela sabia que a paz era uma ilusão passageira e que as vozes, de alguma forma, sempre retornariam. Nos dias que se seguiram, Ana tentava se adaptar ao silêncio dos implantes removidos, mas esse silêncio lhe parecia opressor. Os ruídos do mundo haviam desaparecido novamente, mas as vozes, essas sim, permaneciam. Tentava ignorá-las e se convencer de que não eram reais, de que era apenas um trauma, uma memória dolorosa tentando se infiltrar em sua mente. Mas as vozes vinham, cada vez mais constantes, como sombras acompanhando-a em cada passo. Para ganhar algum controle sobre a situação, Ana evitava ao máximo usar os implantes, guardando-os numa gaveta do quarto. Mesmo o medo de voltar ao mundo do silêncio era menor do que o pavor de ouvir aquelas vozes novamente. No entanto, todo o som ao seu redor parecia ganhar um novo significado. Um leve rangido no assoalho, uma sombra dançando na parede, o bater da janela contra o vento. Tudo parecia carregado de uma presença invisível. Apesar de tudo, Ana tentava retomar sua rotina. No entanto, cada atividade era uma tarefa exaustiva, porque a qualquer momento as vozes podiam retornar, arrastando-a para o mesmo ciclo de medo e desespero. Ela evitava sair de casa, pois temia que as vozes a perseguissem para fora das paredes do apartamento. Mesmo ao se deitar, sentia que estava sendo observada, como se as sombras no quarto se aproximassem, espreitando-a. Ana passou a dormir com as luzes acesas, mas mesmo isso não afastava a sensação de que algo estava com ela. Sentia que estava presa a uma realidade em que não sabia mais o que era real ou imaginário, como se cada momento fosse apenas uma preparação para algo ainda mais terrível. Ela tentava convencer-se de que as vozes desapareceriam se mantivesse a mente ocupada, mas a cada tentativa de relaxar, o medo e a paranoia ganhavam força. Durante uma das noites, exausta, pegou os implantes guardados na gaveta e os observou, sentindo uma nostalgia dolorosa. Pensou em como os sons normais haviam sido reconfortantes, mas também sabia que, ao usá-los, poderia abrir a porta novamente para as vozes. O dilema era sufocante. Viver no completo silêncio ou correr o risco de ter as vozes invadindo sua mente. Sentindo o peso da solidão e do medo, Ana colocou os implantes de volta na gaveta e fechou-a com força. Precisava acreditar que o tempo apagaria as memórias, que o silêncio seria seu refúgio. No entanto, cada vez que fechava os olhos, o som da voz que a chamava parecia estar lá, à espreita, esperando o momento certo para retornar. Assim, ela se mantinha em alerta constante,
consciente de que aquela paz frágil era apenas temporária. Dias se passaram em um silêncio tenso. Ana se esforçava para convencer a si mesma de que as vozes não voltariam. Mas a paz, mesmo que tênue, parecia tão frágil quanto o vidro prestes a se partir. Ela evitava pensar nos sussurros, nas figuras que imaginara ver nas sombras do apartamento, tentando ignorar a sensação de que algo a espreitava. Por fim, uma noite, depois de mais um longo dia marcado por essa angústia silenciosa, Ana deitou-se, exausta, na esperança de conseguir dormir. Com as luzes apagadas e o apartamento mergulhado na penumbra, ela fechou os olhos, tentando se concentrar na respiração lenta e regular, desejando que a noite lhe trouxesse alguma paz. Mas o silêncio não durou muito. No fundo de sua mente, um som fraco e distante começou a emergir. Ana segurou a respiração, o coração acelerando enquanto abria os olhos lentamente, olhando para o escuro que a cercava. O som era sutil, quase como o vento passando pelas frestas da janela, mas logo se transformou em algo inconfundível. Era um sussurro. Ana. A voz era familiar, rouca, como um eco vindo de algum lugar que ela não podia alcançar. Ela tentou ignorá-lo, encolhendo-se sob as cobertas, mas o sussurro continuou, insistente e gelado. Cada vez que tentava afastar o medo, o sussurro parecia se aproximar, ganhando força, até que ela sentiu um leve toque em seu ombro, frio como gelo, arrepiando cada centímetro de sua pele. Estamos aqui. Sempre estivemos. Ana abriu os olhos, o corpo paralisado pelo terror. As sombras no quarto pareciam tomar forma, movendo-se lentamente em sua direção. Uma sensação de pânico tomou conta dela, seu corpo encolhido, congelado sob o peso invisível daquelas presenças. O sussurro aumentava, como se agora estivesse diretamente ao lado de seu ouvido. Ela sabia com uma clareza cruel que o silêncio jamais voltaria. As vozes estavam presas a ela, uma presença constante em sua vida, aguardando nas sombras, esperando cada momento de fragilidade para reaparecer. As luzes e o sono não as manteriam afastadas. O sussurro que a assombrava era eterno, e naquela noite, Ana aceitou, enfim, que não havia como escapar.